Aí, ó. Oi. Tu e o Diego. Só de olho. Vou colocar você lá, o Tadeu aqui e separar vocês, senão vocês vão tirar a foto da turma do de novo. Sim, foi eles dois. Nossa, no final da aula a gente se acerta. No final da aula a gente se E acerta. eu já tô acusando pra eles darem um tapa em vocês lá fora, pegar vocês e dar uma pista. No final da aula a gente se acerta. Vocês sabem com certeza. Vamos lá, pessoal, bom dia. Beta bloqueadores, nosso último grupo grande, né, de medicamentos que nós vamos conversar, extremamente importantes. Já foram os fármacos mais usados na cardiologia, hoje não são mais. Hoje nós utilizamos mais os SRA, que a gente chama, que são os fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Porém, eles continuam tendo relevância clínica gigante. Primeira informação do dia, certo? Para a gente anotar. Os beta-bloqueadores, eles são antiarrítmicos. Então, lá na classificação de Vaughan-Williams, ele coloca eles como classe 2. Então, os beta-bloqueadores são antiarrítmicos de classe 2. Eu já comentei isso com vocês. Nessa classificação, né, desse autor, ele coloca 4 classes distintas de antiarrítmicos. A classe 1, os fármacos que atuam bloqueando os canais de sódio, certo? Classe 2, os beta-bloqueadores. Classe 3, os que bloqueiam canais de potássio. Classe 4, os que bloqueiam canais de cálcio. Então nós temos 4 classes distintas e os beta-bloqueadores pertencem à classe 2. Né? Como eles são fármacos que antagonizam principalmente receptor adrenérgico, certo? Eles são fármacos que conseguem minimizar os efeitos simpáticos sobre esse tecido, sobre esse órgão que é o coração. Pensando sempre, óbvio, no receptor beta 1. Ok? Então aquela descarga simpática de noradrenalina, de adrenalina, que vai fazer com que o coração aumente o ritmo cardíaco, passa a ser antagonizada pelos medicamentos. Então os beta-bloqueadores, eles têm um padrão entre si. Todos eles são antiarrítmicos. Todos eles atuam de alguma forma bloqueando essa resposta simpática sobre o coração. Beleza, amiguinha? Certo? Então esse é o primeiro ponto. Agora, o que a gente precisa tomar muito cuidado com eles? Eles divergem e muito entre si. Então, exemplo, os beta-bloqueadores, eles são classificados de acordo com gerações. Eu tenho de primeira, segunda e terceira geração. E a diferença farmacocinética e farmacodinâmica entre essas gerações, ela é gigante. Há uma diferença muito grande. Por quê? Porque a seletividade deles muda muito. Então, exemplo, eu pego lá o propanolol, que é de primeira geração, ele tem uma resposta farmacológica bem diferente do carvedilol, que é de terceira geração, certo? Então, as gerações, elas mexem bastante, tanto no comportamento cinético, de perfusão, tá? De distribuição, de eliminação, de metabolismo, como também questão farmacodinâmica, de alvo farmacológico, de receptor. Fala, chefe. Aquela classificação de seletivo e não seletivo. E o alfa 1 é uma das opções ou é melhor essa de 4 gerações? Não, uma está ligada à outra, elas não se separam. Justamente as gerações, elas são classificadas de acordo com essa seletividade. A primeira geração são os não cardioseletivos, a segunda geração são os cardioseletivos e a terceira geração são os vasodilatadores. Você colocou alfa 1, óxido nítrico e tal.
Tá? Então uma coisa complementa a outra. Mas eu vou colocar isso passo a passo para vocês lá na frente, para vocês anotarem. Eu estou fazendo mesmo uma introdução. Ok? Então, de cara, beta-bloqueadores são fármacos que bloqueiam receptores adrenérgicos, principalmente beta-1, principalmente. Não é somente, é principalmente. Então, principalmente beta-1. E aí a gente vai ver que os outros efeitos, isso é peculiar a cada fármaco. Tem uns que bloqueiam beta-1, beta-2, tem uns que bloqueiam só beta-1, tem um que bloqueia o beta-1, alfa-1, tem um que bloqueia beta-1 e promove um aumento de óxido nítrico dentro do vaso. Então, cada um tem uma resposta um pouquinho diferente um do outro. E é isso que distingue os beta-bloqueadores. Eles, misericórdia, Senhor, vai ficar assim. Eles têm essas diferenças e são muito importantes para a gente. Ah, gente, eu só pedi umas 15 vezes para eles mexerem. Quer que chame lá, pessoal? Tem que chamar alguém. Qualquer coisa eu troco o VGA. Talvez o VGA esteja melhor. Então vamos lá, criancinhas. O beta ele dilata ou ele contrai? Depende qual, né? Porque a gente vai falar muito do beta-1, né? O beta-1, a intenção dele é fazer a contração, certo? Então, quando a gente tem uma resposta agonista sobre o beta-1 ali no coração, ele, contrai. Ele aumenta a quantidade de específico, ele aumenta a pKa, igual tá aí, tá? Ele aumenta a pKa, ele aumenta a contração, tá? E aí, quando a gente bloqueia, aí tem um relaxamento. E aí espaça um pouco o platô também, né? Que aí ele, um batimento do outro, ele acaba ficando um pouco mais espaçado. Então ele acaba mexendo no ritmo, ele acaba promovendo uma maior dilatação, né? Nessa situação, já o beta-2, a pouca quantidade que a gente tem no vaso já tem um outro efeito. Beta-3, outro efeito. Alfa-1, alfa-2 são efeitos distintos também, tá? Mas o beta-1 que é o principal, contração. Então a gente percebe lá na imagem, olha lá em cima lá, ó, lá onde está o número 1. Todo mundo está vendo o número 1? Sim. Beleza. Então lá nós temos quem está se ligando lá, pessoal? Adrenalina. Esses dias, gente. Vou contar uma história pra vocês e não vão falar assim, não, a professora está de piada logo cedo com a cara na nossa cara. Ó. Isso aconteceu real, fato verídico. Tá? Pessoal, no urgência, todo mundo doido atrás de adrenalina no paciente. E não achava adrenalina. Aí tava lá no frasquinho, epinefrina. Parece brincadeira, não parece? Não parece, pessoal? Mas não é brincadeira não, tá? Infelizmente, não é brincadeira, cara. Então nessa hora que o coração da gente dá umas paradas mesmo, né? Falta de adrenalina, mano. É sério, gente, a gente vê umas coisas que é complicado. Mas vamos lá, aqui a gente sabe que a adrenalina e a epinefrina são sinônimos. Então a adrenalina que está no receptor pode ser a nora. Qual a diferença da adrenalina e da nora? Elas têm a sensibilidade e a especificidade, a potência que ela consegue agonizar determinados receptores muda. Né? Então, quando a gente vai estudar fisiologia, a gente sabe que a adrenalina e a noradrenalina elas são sintetizadas em situações distintas, né? Mas são duas substâncias simpático-miméticas e elas têm poder, né, sobre os receptores adrenérgicos e com seletividade um pouquinho diferente. Mas aqui poderia ser a nora também, sem problema nenhum, tá? Então, à medida que ela se liga, ela está se ligando a que tipo de receptor? Metabotrópico, né? Então a gente olha, opa, o Gzão lá da proteína G. Proteína G, né? Então ele se liga ao receptor acoplado à proteína G. GS, né? O Szinho já está lá. Se é GS, eu já sei que o segundo mensageiro é MPC. E eu já sei quem é a proteína efetora é a adenilado ciclase, né? Que é GS, beleza? Então, toda aquela cascata lá que a gente estudou. Então, basicamente, quando eu tenho que pensar que essa imagem, ela não está falando nada de farmacologia, não tem nada de farmácia. Isso aqui é o que o nosso coração faz a todo momento, está fazendo aí agora. Se não tiver nenhum vampiro dentro de sala, o coração de vocês funcionando bonitinho, tá acontecendo isso agora no nosso corpo, no nosso organismo, né? Automaticamente. Então,
adrenalina, noradrenalina, promovendo esse efeito simpático sobre o órgão tecido e promovendo toda essa cascata de produção de segundos mensageiros, né? Então, isso acontece habitualmente. Então, isso é fisiologia. Agora, o que o medicamento faz, gente? É apenas um antagonismo, é um bloqueio. Ele vai lá, se encaixa onde a adrenalina se encaixaria, bloqueia o receptor, certo? É um antagonismo, não é um agonismo inverso, não vai inativar totalmente, ele vai apenas bloquear, e a partir daí, essa resposta intracelular, ela diminui. Então, a partir desse momento, a quantidade de AMP cíclico começa a cair. Se eu declino o AMP cíclico, eu paro de ativar a proteína quinase A. E aí todo o efeito gerado, ele diminui. Aí aqueles canais que são modulados pela quantidade de pKa, AMP cíclico, eles vão ficar fechados. Eu diminuo a quantidade do processo de contração, porque eu vou diminuir a quantidade de cálcio ali no citoplasma. Vou ter menor capacidade de acoplamento cálcio-troponina e menor capacidade de contração. E aí por isso que eu acabo tendo o relaxamento, ok? Então é dessa forma que ele atua, né, os medicamentos, apenas promovendo um bloqueio, ok? Eu coloquei um exemplo aqui para vocês, só para vocês, para a gente começar a conversar. Pode falar, irmão. Eu não entendi ainda quando estava lendo aqueles conceitos de inotrópico positivo, inotrópico negativo. Inotropismo. É naquele slide anterior Eu vou mostrar algumas coisas sobre, mas eu já consegui explicar para você agora. Inotropismo está relacionado a tropismo iônico, né? A um fluxo iônico. De exemplo, existem respostas positivas do nosso organismo em relação a um fluxo de íons, e aí eu falo que é um ionotropismo positivo. Está havendo um tropismo, um fluxo de íons através de um canal. E existe um tropismo negativo de íons. Eu falo que o canal está fechado e não está havendo um fluxo de íon através daquele canal. Então, existem medicamentos que eles podem favorecer um fluxo de íon através do canal. Vamos dar um exemplo. Ativadores do canal de potássio. Minoxidil. Que os nossos amigos, cadê o povo de barba? Meus amiguinhos da barba utilizam minoxidil. Minoxidil é um vasodilatador, é um medicamento da cardiologia. Mas ele utiliza lá para ele ficar barbudo, beleza? Então o minoxidil, o que ele faz? Ele faz um tropismo iônico de potássio. Então o potássio ele entra através de um grano. Esse potássio entrando, ele hiperpolariza e gera uma inativação do canal de cálcio. Então é um tropismo positivo. Agora, exemplo, a amiodarona, ela faz o contrário. Ela bloqueia o canal de potássio. E aí ela faz o inotropismo negativo. Então é só controlando isso aí. Outra situação que a literatura fala muito é do cronotropismo, né? O cronotropismo aí já é tempo. Por exemplo, se eu for avaliar os beta-blocks, eles fazem um cronotropismo negativo, porque ele diminui o tempo de contração e relaxamento. Então ele faz um efeito, tem um efeito cronotrópico negativo também. Tá? Então se eu for avaliar ele, ele tem um efeito de cronotropismo negativo. Nesse caso aqui, a ação dele não é direta aos canais iônicos, tá? Mas indiretamente ele interfere em canais iônicos, porque o AMP cíclico ele mexe no canal iônico, tá? Então ele acaba tendo uma influência também. Mas você vai ver que tem fármacos que a gente vai falar bem específico disso. Exemplo, o verapamil. O verapamil, que é um antiarrítmico também, ele promove tanto cronotropismo como ionotropismo negativo, tá bom? Mas voltando aqui, propanolol. Eu coloquei ele aqui para dar um exemplo, só para a gente começar a exemplificar. Eu coloquei uma imagem fisiológica e agora eu coloquei aqui uma questão farmacológica. Então nós temos um exemplo de beta-bloqueador, o propanolol. E ele está entre os beta-bloqueadores. Dentro da classificação, ele é classificado como beta-bloqueador de classe 1, né? Ou primeira geração dos beta-bloqueadores. Ou a literatura gosta mais de chamar de gerações. Então ele entra na primeira geração. Ele é um beta-bloqueador não cardioseletivo, tá? Não cardioseletivo. Ele não tem seletividade, ou por beta 1, beta 2, beta 3. Ele se liga em todos os receptores beta-adrenérgicos. E ele traz respostas, obviamente, positivas, de efeito, que a gente espera, principalmente sobre o receptor beta 1, mas ele também se liga nesses outros receptores beta, certo? Quando ele interfere lá no receptor beta 1, porque o receptor beta 1 está mais no miocárdio, olha lá o que ele promove. Diminuição da frequência cardíaca, por isso que a gente fala que ele é um antiarrítmico, porque ele mexe em ritmo cardíaco.
consequentemente há um declínio de débito cardíaco, há um declínio da pressão arterial, né, em função disso. Então, esse é o primeiro passo. Um segundo passo que a gente precisa guardar essa informação dos beta-bloqueadores é a interferência que eles têm nas células justaglomerulares na produção de renina. A renina declina, certo? Então, declina a produção de renina. Por quê? Porque as células justaglomerulares também têm receptores adrenérgicos. E esses receptores adrenérgicos são sinalizadores positivos para a síntese de reninas. E aí ele vai também estar sendo antagonizado e bloqueado. Então, ao passo que eu tenho lá uma interferência direta sobre o ritmo cardíaco, eu também tenho uma influência sobre as células justaglomerulares na concentração da renina. Aí na cabeça de vocês tem que vir o que, gente? O sistema renina-angiotensina aldosterona. Você tem que pensar assim, ó, lá dentro daquele sistema você tem que fazer um mapazinho mental lá na sua cabeça, ó. Fala assim, poxa, se diminui renina, eu ativo menos angiotensinogênio, eu vou ter menos angiotensina 1. Se eu tenho menos angiotensina 1, proporcionalmente eu vou ter menos angiotensina 2. Se eu tenho menos angiotensina 2, eu vou ter um menor poder de vasoconstrição. Se eu tenho menor quantidade de angiotensina 2, menor síntese de aldosterona e, consequentemente, menor retenção de sal e água. Então, é só você ir através do fluxo. Porque você tem que saber assim, ó, a renina, ela é o pontapé de tudo. E se eu tenho uma diminuição dela, automaticamente todo o sistema vai sofrer influência. Não é sistema renina, angiotensina aldosterona? Sim ou não, pessoal? Sim. Então, se eu estou tendo influência no precursor de tudo, é óbvio que todo o sistema ele vai sofrer alguma influência. Tá? Então, esse é um ponto importante também que a gente precisa avaliar, certo? Porque é um efeito do medicamento. Acaba não sendo o efeito mais comentado, porque toda vez que a gente fala de beta-bloqueadores, a gente sempre lembra desse efeito beta-bloqueador, que é o padrão do medicamento, por isso que a classe é chamada de beta-bloqueador. Mas eles têm esse efeito secundário e a literatura sempre gosta de enfatizar, né, em relação a esse sistema, ok? O paciente reclama de desidratação? Não, porque ele não tem essa potência. É a mesma coisa dos IECAs que a gente vai ver lá na frente. Os IECAs, os BRA, todo mundo mexe no sistema renina-angiotensina, né? A grande maioria dos fármacos. Só que essa ação é potente para promover uma grande diurese? Não. Tanto que a gente combina beta-bloqueador com diurético, IECA com diurético, BRA com diurético. Então, quem faz realmente uma intensidade de diurese que vai causando impacto muito grande são os verdadeiros diuréticos. Eles não conseguem, mas faz parte do mecanismo de ação, né, e faz parte ali, da ação do medicamento. Aqui só mostrando 3 situações distintas do receptor, certo? O receptor no seu momento basal, que é o receptor ali no seu estado basal. Eu já falei isso para vocês. Um receptor, ele mesmo desocupado, ele promove uma sinalização basal, então ele tem alguma sinalização. Depois mostrando a ação de um agonista. Quem seria um agonista do receptor beta, que a gente mostrou agora há pouco? Exatamente, a epinefrina. A epinefrina é uma molécula endógena, né, que é agonista em relação a esses receptores. Então ali mostrando. E você presta atenção embaixo, ele está mostrando o AMP cíclico, sim ou não, pessoal? Então lá no AMP cíclico ele coloca assim, ó, no estado basal há uma baixa produção de AMP cíclico, porque não está havendo um agonista se ligando ali para gerar uma sinalização do segundo mensageiro. Então aquela célula ela está em estado basal, mínimo, certo? De sinalização. Já no segundo momento eu tenho um agonista. Então ele está ativando esse receptor e ele está produzindo o segundo mensageiro, que é a AMP cíclico. Então eu vou ter o aumento da produção de AMP cíclico. Já no terceiro, eu tenho lá a presença do carvedilol, que é um beta-bloqueador de terceira geração. E aí mostrando que eu vou ter que começar a ter um declínio, né, da síntese de AMP cíclico. Por quê? Porque está tendo bloqueio, né? E aí eu vou ter uma diminuição dessa produção, porque eu não vou ter nenhum tipo ali, né, de ativação do receptor. Tá? Então a gente tem 3 estados distintos, tá? E aí esse bloqueio, bloqueando ali no caso a adenosina ciclase, né, a gente vai ter uma menor produção do AMP cíclico e consequentemente a gente vai gerar ali um maior relaxamento. Tá? Essa imagem aqui eu trouxe só para mostrar também algumas diferenças, já para deixar claro para vocês, né, dos beta-bloqueadores.
Por mais que os beta-bloqueadores eles continuam recebendo esse nome beta-bloqueador, nós já temos beta-bloqueadores que não agem só sobre receptores beta-adrenérgicos. Então, esse é o primeiro passo. Então, eu vou fazer algumas perguntas aqui, certo? Claro. Primeiro, se eu coloco lá na sua prova, claro, ó, os beta-bloqueadores, todos os beta-bloqueadores são antiarrítmicos? Sim. Todos são. Certo, Tadeu? Todos são, Tadeu. Todos os beta-bloqueadores, eles são antiarrítmicos. Então, todos estão lá naquela classificação lá. Classe 2 dos antiarrítmicos. Show de bola. Todos os beta-bloqueadores são vasodilatadores? Não. Apenas os de terceira geração, que a gente está vendo ali. Certo? Ah, então, esse é um outro ponto importante. Tá? Todo beta-bloqueador age sobre receptor beta 1 no miocárdio? Sim. Todo receptor do beta-bloqueador, ele é antiarrítmico. Então, ele tem que ter uma influência sobre o tecido. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as perguntas, porque eles têm muita diferença entre eles. E aí eu não posso achar que um faz uma coisa e o outro vai fazer. Não. Eles têm muita diferença. Beleza? E aí, justamente, eu já colocando essa imagem aqui, a gente demonstra que existem beta-bloqueadores que, além de ser beta-bloqueadores, eles são vasodilatadores. E isso é uma mudança muito grande em relação ao mecanismo de ação. Porque, além de você mexer sobre a parte direta lá no miocárdio, né, o cronotropismo, o ritmo cardíaco, o débito cardíaco, fração de ejeção, tudo que você mexe lá, você vai lá na periferia no vaso e faz vasodilatação. Aí você interfere sobre a resistência vascular periférica. Então o medicamento consegue fazer as duas funções. E aí não dá para que eu possa comparar, exemplo, o efeito de um propanolol, que não mexe nada vascular, com, exemplo, um carvedilol, que é vasodilatador. É óbvio que o carvedilol ele tem uma potência, né, sobre o controle pressórico maior do que o propanolol. Então, eu quero que vocês fiquem atentos a uma situação. Na indústria farmacêutica, muitas vezes ela mexe na estrutura de um fármaco sem trazer, gente, praticamente nada de diferença clínica. Nada. Vou dar um exemplo claro para vocês. Os inibidores da bomba de prótese que a gente usa para tratar gastrite do nosso paciente. A gente tem lá omeprazol, todo mundo conhece, sim ou não? Lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol, esomeprazol. A gente tem um monte de isol da vida, não tem? Quando a gente vai avaliar a diferença clínica, pego 5 pacientes aqui na sala e faço um estudo clínico com 5, utilizando os fármacos distintos, não tem diferença nenhuma clínica. Muda praticamente nada. Agora, se eu pego 5 pacientes, um utilizando propanolol, o outro utilizando metoprolol, o outro utilizando carvedilol, vai ter muita diferença de resultado, porque são medicamentos que têm mecanismos de ação distintos, por mais que eles pertencem à mesma classe. E isso é muito importante para a gente saber que existe classe, dentro da própria classe, existem diferenças significativas, cinéticas e dinâmicas. Existe classe de medicamento que não tem diferença quase nenhuma, que é só uma mera mudança incremental da indústria farmacêutica. Por que uma mera, como eu posso colocar assim, mudança estrutural? Porque gera patente, gente. Aí nós não vamos entrar. Quem quiser estudar sobre isso, eu vou indicar um autor, um médico maravilhoso, pesquisador da Fiocruz, já foi diretor da Organização Mundial da Saúde em Genebra, morou lá há muito tempo, Dr. Bermudes. Dr. Bermudes. Eu não lembro o nome do livro, mas se eu não me engano é Apartheid, né? Quem quiser é só ir lá no meu Instagram, tem lá uma foto, acho que das últimas que eu coloquei, uma foto minha com ele lá na Fiocruz. Eu ganhei um livro dele. Ele é o cara que fala sobre isso. O quanto a indústria faz a gente burro, né? Resumindo, a história é essa. Porque, né, que existe moléculas hoje, uma molécula que foi produzida, que já foi mudada 80 vezes e não gerou nada de diferente nela. É só para gerar nova patente. Ela é dona de indústria, ela faz uma mudança e gera nova patente. Ela fica 20 anos vendendo tudo sozinha. Aí ela vai fazer uma mudançazinha e fica lá 20 anos com aquela molécula só ela. E a partir do momento que a gente tem algo novo, a gente gera uma patente. E na lei de patente do Brasil, você fica 20 anos, só você, podendo produzir aquilo, porque aquela patente é sua. Entenderam? Então é algo
né, relacionada à indústria farmacêutica. E vocês têm que estar muito atentos a isso. Só que os beta-bloqueadores dão. Aqui essas mudanças estruturais trazem uma resposta clínica maravilhosa para os nossos pacientes. Melhora muito a qualidade de vida, melhora muito a questão, principalmente, da não evolução desse paciente, aí, principalmente com insuficiência cardíaca. Ok? Continuando. Então, a classe dos beta-bloqueadores é amplamente utilizada. Já foram, como eu falei para vocês, os mais utilizados, hoje não mais, mas já foram os fármacos mais usados no controle da hipertensão. Tá? Então, medicamentos aí muito conhecidos. Tem uma curiosidade interessante sobre eles, que os beta-bloqueadores, de forma geral, em algumas provas, em alguns, como eu posso colocar assim, algumas modalidades esportivas é doping, tá? Para quem gosta dessas informações aí, é doping, principalmente propanolol, porque ele é ansiolítico, certo? O propanolol é ansiolítico, tá? E, professor, por que é ansiolítico? Porque ele minimiza os sinais periféricos de ansiedade, principalmente de ansiedade generalizada. Então, a pessoa melhora a questão do tremor, da sudorese, da taquicardia, de tudo que está condicionado à questão simpática periférica. Então, óbvio que essa pessoa vai ganhar uma vantagem em frente às demais, né? Porque nós sabemos que os atletas ficam em condição de alto estresse, então o cara vai ter uma vantagem. Por isso que é doping, beleza? Outras situações também, porque algumas moléculas são vasodilatadoras, né? E a vasodilatação também melhora a condição esportiva. Então, tudo isso acaba caindo no doping, por isso que eles entram no rol de medicamentos de dopagem, tá? Então, amplamente utilizado para a manutenção da pressão arterial desde muito tempo, ou seja, para o controle da hipertensão de forma geral, mas não é só isso que eles são indicados. Já falei para vocês, exemplo próprio, propanolol. Ele pode ser utilizado como ansiolítico e ele também pode ser utilizado na profilaxia da enxaqueca. A curto prazo, os efeitos dos beta-bloqueadores apresentam redução da frequência cardíaca e da pressão arterial. Isso é um fato? Sim. A gente começa a utilizar, o paciente já vê um reflexo do uso do medicamento. Porém, gente, de forma geral, os antihipertensivos, eles são tempo dependente e dose dependente. Então, depende de tempo de uso e de uma dose bem estabelecida para a gente conseguir mensurar um resultado farmacológico. Então, muitas vezes, o que acontece? O paciente começa a utilizar um fármaco, não é no primeiro dia, no segundo ou na primeira semana, que eu vou conseguir mensurar se aquela dose e aquele fármaco, ele já está conseguindo trazer o máximo de resposta do paciente para que eu possa avaliar se eu vou trocar o medicamento ou não vou trocar o medicamento, eu vou aumentar a dose do fármaco ou não vou aumentar a dose do fármaco. Então, eles precisam de um tempo de utilização. Mas é óbvio que a partir do início da introdução do fármaco, a gente já vê alguma resposta em relação ao medicamento. E como eu coloquei para vocês, os novos beta-bloqueadores trazem efeitos secundários, principalmente vasodilatadores. Eu já tinha mostrado na outra imagem, né, o carvedilol é um grande exemplo, porque ele é um antagonista alfa-1 adrenérgico. Professor, Oi. Na questão dos beta-bloqueadores, nos artigos fala que eu usei um bloqueador de canal de cálcio. No caso da terceira geração, é usar também. Não entendi, perdão. Nos tratamentos de angina, eles falam que tem que usar beta-bloqueador e, dependendo do caso, associado a bloqueador de canal de cálcio. Eles falam lá o nifedipino da vida. Tá, porque antagonista do canal de cálcio de ação direta no coração não é interessante não. Usar os dois juntos, tá? Por exemplo, se você pegar o verapamil mais propanolol, tá? A influência que você vai ter, principalmente sobre questão ionotrópica, é em um glúten tempo. Tá? Normalmente eles contraindicam o uso de beta-bloqueador com antiarrítmico de classe 4, verapamil. Normalmente a gente agora o nifedipina até vai, porque o nifedipina é vasodilatador. Agora o grande problema aí você pode ter também em relação ao anodipino, a gente tem que tomar cuidado com a questão do anodipino de ação, os anodipino nem tanto, mas o nifedipino um pouco mais, a ação rápida deles, tá? Eles fazem muitas vezes uma queda abrupta de pressão, gera uma taquicardia reflexa e prejudica o efeito do beta-bloqueador. Então assim, tudo isso a gente precisa avaliar, tá?
E a outra situação também dos antagonistas de receptor de canais de cálcio é a questão do edema maleolar também, que é outro problema que tem bastante. Eles são excelentes vasodilatadores, né? Gilipiridina são excelentes vasodilatadores. O grande problema são esses monte de efeitos colaterais, interações, problema que eles trazem, mas eles são muito bons, são melhor que os que há sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Essa questão da vasodilatação, você falou que só de terceira geração são vasodilatadores. Isso. Por que o resto não é seleção de arritmia, Porque, exemplo, assim, ó, quando a gente pega, exemplo, primeira geração propanolol, ele não tem influência sobre receptor alfa. Quando a gente vai avaliar a distribuição dos receptores adrenérgicos, nós temos receptor beta 1, beta 2, beta 3, alfa 1, alfa 2, né? Beta 1, aí a gente sempre fala assim, é mais presente, porque não é só presente, né? Mas ele é mais presente no miocárdio. Beta 2, mais músculo liso, mas principalmente musculatura, questão mais pulmonar, né? Então a gente tem uma ampla distribuição. E beta 3, mais questão de tecido adiposo. Então, tanto os beta-bloqueadores de classe 1 e 2, eles ficam restritos aí, aos receptores beta. Quando a gente pega o de terceira geração, não, por exemplo, carvedilol, ele antagoniza o receptor alfa 1. Então, a noradrenalina lá faz vasoconstrição, então constringe o vaso. E aí ele antagoniza o receptor alfa 1, aí faz vasodilatação. Né? O nebivelol, ele aumenta a concentração de óxido nítrico dentro do vaso. E o óxido nítrico é um potente vasodilatador, então você tem uma vasodilatação. Então eles têm efeitos secundários, né? Eles têm efeito a mais. Então por isso que eu falo, eles são bem diferentes mesmo. Não dá para mim, assim na minha prescrição, eu achar que a substituição de eu tenho lá um propanolol e agora eu vou substituir por um carvedilol, eles vão ter ação parecida. Não, eles vão ter uma ação bem diferente, porque eles têm mecanismo de ação bem distinto. É quase como se você estivesse pegando aquele propanolol que você está usando e acrescentar ali um vasodilatador. Então você está acrescentando um efeito a mais. Então por isso que ele tem algo a mais. Mas, assim, o propanolol, de certa forma, ele também não causa uma vasodilatação? Mínima tem, por causa de alguns receptores beta 2 que ele ocupa. No sistema renina. Tá? Mas ele também por causa do sistema renina também. A gente não... isso é muito importante, eu pergunto do Guilherme, porque, exemplo, muitas pessoas me perguntam sobre os IECAs. Professor, mas se o IECA, ele inibe a concentração de angiotensina 2, ele inibe a concentração de aldosterona, ele vai ter uma maior diurese. Ele não é diurético? Na classificação farmacológica, não. Mas se você me pergunta se ele aumenta a diurese, sim. Mas o livro não chama ele de diurético. Então, se você pesquisar diuréticos, nunca você vai achar lá o captopril como diurético. Nunca você vai achar um beta-bloqueador como diurético. Você está entendendo? Então, eles não colocam eles lá dentro. Mas a gente sabe que ele tem um efeito secundário que promover diurese, que aumentar a diurese. E nós sabemos que se aumenta a diurese, diminui o que, gente? Volume intravascular. Se diminui o volume intravascular, diminui o quê? Resistência vascular periférica. Se diminui a resistência vascular periférica, vai ter o quê? Queda da pressão. Você está entendendo? A gente pode proporcionar nos vasos a queda da pressão por razões distintas. Ou por vasodilatação, ou diminuir o volume do fluxo dentro do vaso. As duas coisas geram queda da pressão. Certo? E isso é importantíssimo. Lembra da primeira aula que eu falei para vocês. Toda vez que a gente pensa no paciente hipertenso, ou um paciente cardiopata, seja lá o que for, a gente sempre pensa assim, o paciente, problema... A gente sempre pensa na hipertensão como um dano no coração, de forma genérica. Principalmente não você já viu estudando, já estudaram pato, fisiologia, um monte de coisa. Mas se a gente pega uma pessoa leiga, toda vez que fala assim, hipertenso, o cara já coloca a mão no coração, né, Tadeu? O cara já toma o coração. A pessoa nunca se preocupa com vaso, com rins, com nada. Ele acha que o restante está tudo limpo. E às vezes o problema é vascular, como eu falei. A pressão arterial, gente, o maior dano que ela leva, óbvio que ela leva um dano cardíaco. Mas o principal dano que ela causa é vascular. Porque o atrito vascular é intenso. Então o endotélio vascular ele fica inflamado 24 horas. Enquanto o cara está com a pressão lá em cima, o endotélio vascular está sendo agredido. A força de salhamento sobre o endotélio é gigante. Isso inflama, isso vai lesionando o endotélio. A gente tem alguns artigos, eu posso depois tentar separar para vocês,
E tem até nas postagens de um professor bem bacana, que é o Thiago Melo, que é um professor de farmácia, ele coloca várias imagens, né, de microscopia mesmo, tá entendendo? De como ficam os vasos, o endotélio vascular. E aquilo ali não reverte mais. São situações muitas vezes que depois o paciente não tem reparação. De ficar anos e anos e anos a pressão lá em cima, né? E a lesão que vai causando. E aí eu já falei para vocês as consequências, né? Por isso que eu coloquei para vocês assim, a proteína C reativa ultrassensível é um marcador para pré-infarto. Né? Justamente por quê? Porque o vaso está inflamado o tempo inteiro. E ela, como é um marcador inflamatório, exemplo, o cardiologista muitas vezes quer ver o risco cardiovascular do paciente, prescreve para ele fazer proteína C reativa. Porque a troponina, a mioglobina, esses outros marcadores é só depois que o cara infartou que vai subir. Agora esse não, antes do paciente infartar, ela já está alta, já está sinalizando, olha, se cuida, tá dentro, tá entendendo? É dessa forma. É a mesma coisa a gente avaliar diabético, tá entendendo? Achando que o cara é só diabético quando a glicose dele está acima de 99. O cara às vezes é diabético quando a insulina dele já está lá em cima, o cara já é diabético. Então assim, a avaliação pré do paciente é muito importante. Às vezes a gente consegue antecipar que o nosso paciente não fique numa situação mais grave. Aqui eu já coloquei para vocês, só para mostrar, né, essa distribuição dos receptores, né, o quanto a parte simpática está relacionada ali com o que a gente está falando, que é um bloqueio simpático. Em relação ao mecanismo de ação, né, dos beta-blocos, também nós já colocamos, né, um bloqueio principalmente de receptores beta, mas ele também bloqueia receptores alfa, como eu falei para vocês, os de terceira geração. Lembrando sempre que o receptor beta-1 ele está mais, né, distribuído no miocárdio. Então, os beta-bloqueadores cardioseletivos que a gente chama, que são os de segunda geração, atenolol, metoprolol, tá, eles agem mais sobre o receptor beta-1. Quando a gente pega já um propanolol da vida, ele age no receptor beta-1 e beta-2. Aí vem um caso clínico, certo, Guilherme? Lá no caso clínico básico, eu já vi isso em questão de prova de residência. Paciente com DPOC, efizema pulmonar. Paciente chegou com enfisema no pronto-socorro, papapá, pico pressório, pressão tal. Aí, esse paciente chegou lá com esse quadro hipertensivo, o médico prescreveu propanolol, pois o ritmo cardíaco do paciente estava taquicárdico. O paciente ficou em observação, ritmo cardíaco ajustado, né, com a melhora do seu quadro hipertensivo. Porém, o paciente entrou em crise respiratória. Aí, promova a sua intervenção farmacológica. Coloca lá, alguma coisa assim para você promover. Qual a intervenção dele seria feita? Ou o que aconteceu, por que esse paciente entrou numa crise respiratória. Aí, de novo, eu sempre falo assim, chega na hora da prova, o cara vai responder uma questão, o cara fica assim, assustado, porque ele não viu, ele não lembra dos nomes. A primeira coisa que você tem que tentar, gente, sempre, né? Essa semana eu falei com meus alunos de fisiologia da farmácia. Eu falei, cara, você tem que tentar lembrar a fisiologia. Qual que é a influência do sistema simpático sobre o pulmão? Eu tenho que tentar lembrar. E aí, se eu não consigo lembrar, eu vou tentar lembrar da minha vida, da minha rotina. Eu estou lá, exemplo. Será que quando eu vou fazer uma caminhada, vou jogar o meu futebol, vou ali brincar, qualquer coisa que eu faça, que eu saio da zona de repouso, do meu estado basal, eu libero normalmente adrenalina e noradrenalina. Normalmente a gente libera, sim ou não? Beleza. Quando isso acontece, você acha que qual a influência que a adrenalina e a noradrenalina promovem sobre os nossos pulmões? Será que ela vai promover uma broncoconstrição ou ela vai promover uma broncodilatação? No momento do exercício, a gente precisa oxigenar mais ou menos, será? A gente está precisando de uma oferta maior, não tá? Então o nosso organismo ele é inteligentíssimo, né? Então ele vai me dar alternativas de quê, pessoal? De conseguir captar melhor esse oxigênio e conseguir oxigenar melhor os tecidos. Então eu tenho lá uma broncodilatação. Agora, se eu falo assim, ó, o fármaco, propanolol, ele é um bloqueador dos receptores adrenérgicos. E lá no pulmão, eu tenho um receptor beta-2. Então agora, o que o propanolol está fazendo lá no meu pulmão? Ele está bloqueando a ação da adrenalina e da noradrenalina sobre esse receptor. Então, se eu sei que ela faz essa broncodilatação, o que ele está fazendo ali? Uma maior broncoconstrição. Então,
o cara não precisa ser gênio, não, gente. Você não precisa ser o Einstein, nossa, eu sou o Goodman da farmacologia. É só o cara ter um mínimo de calma na hora da prova, pegar a questão e ele contextualizar a vida dele. O cara consegue responder a questão. Aí o cara fica doido, nervoso, aí já fala um monte de besteira da avó, do papagaio, que quebrou a perninha lá. E aí assim, por quê? Porque fica nervoso na hora da prova. Mas se você contextualizar com o seu dia a dia, você consegue lembrar. Tá entendendo? É só você lembrar que o receptor beta 2 ele tá lá no pulmão. Ah, professor, nem isso eu lembro. Aí lascou, gente. Aí acabou, né? Aí pode esquecer, tá? Aí não tem como ajudar não. Tranquilo, gente? Entenderam? E aí, para esse paciente, aí eu pergunto, o propanolol, ele é contraindicado para paciente asmático, com bronquite, DPLC? Sim, professor. Ele é contraindicado, eu não posso prescrever para esses pacientes. Vocês estão entendendo? Então é uma contraindicação. Se você abrir qualquer bula de propanolol, você vai ver isso lá. Pacientes com DPLC, pacientes asmáticos, pacientes com qualquer tipo de patologia que gera crise respiratória, não pode utilizar. Tranquilo, gente? Professor, é beta-bloqueador de uma forma geral ou geração? Não, é só a primeira geração. Só a primeira geração. Por que eu estou falando do propanolol? Porque ele é o mais importante da primeira geração. Professor, nós não temos outros? Temos, mas a gente acaba utilizando para outras condições. Exemplo, timolol, para glaucoma, ele também é de primeira geração, mas a gente usa ele na forma de colírio para glaucoma. Certo, Guilherme? Ficou claro, gente, essa parte? Vou contextualizar outro exemplo, para ficar bem massificado. Quem conhece Berotec? Todo mundo conhece Berotec? Berotec. Não conhece, claro? Berotec. Certo? Fenoterol. O princípio ativo do Berotec é o fenoterol. Né? Fenoterol. Tá? Então, o fenoterol, o que o fenoterol é? Nós estamos estudando agora o que, gente? Qual que é o nome da classe? Beta bloqueador. Se é bloqueador, é agonista ou antagonista? Antagonista. Antagonista. Glória a Deus. Beleza? Então vamos lá. O fenoterol, ele é um agonista adrenérgico. Entenderam? Ó, nós estamos falando de um antagonista adrenérgico. Nós estamos na classe dos antagonistas. O fenoterol é o que, gente? Agonista. Agonista adrenérgico. Também não seletivo. Aí o que acontece? O paciente da Clara está lá com a crise respiratória. Lá na UPA, certo? Aí a Clara utiliza o Berotec. E aí ele faz broncodilatação, porque ele é agonista, ele vai mimetizar aquilo que a noradrenalina e a adrenalina faz. Então ela só está potencializando aquilo que o nosso organismo já tem capacidade de fazer. Só que quando ele se ligar lá no coração vai fazer o quê, gente? Vai aumentar a frequência. E se o paciente for um paciente cardiopata, se for um paciente hipertenso, será que vai gerar algum problema? Então é isso. Então na hora da prescrição do medicamento, a prescrição ela sempre é individualizada. Certo? Eu preciso primeiro olhar para o meu paciente, saber as comorbidades de base. Por isso que muitas vezes o cara chega lá em coma, você não tem como questionar, cara, você é alérgico a isso? Você é alérgico àquilo? Cara, você já tomou isso? Não, o cara chega lá e em coma. Você não sabe nada sobre o paciente. Mas às vezes tem um familiar, aí você começa a questionar. O familiar, ele já toma medicamento, ele tem alguma patologia, ele usa algum fármaco, não sei o quê. Por quê? Às vezes você usa uma droga, não tem nada a ver com aquele paciente, vai prejudicar mais ainda. Certo? Não por isso. Ah, professor, mas o que fazer se eu preciso de um broncodilatador? Utiliza um antagonista muscarínico. Aí você não utiliza um agonista adrenérgico. Você utiliza lá brometo de hiplatrópico, Aprovente, vai fazer broncodilatação também, mas você não vai mexer na via simpática, você vai mexer na via para. No caso do propanolol para DPLC, faz o quê? O paciente vai ter crise, o paciente vai entrar em crise com certeza. Pode estar tocando lá no estômago. Reflexão. Ficou claro, gente? Então isso ajuda a gente a pensar que o raciocínio clínico em relação ao uso de medicamento, é óbvio que na farmacologia geral a gente não tem tempo para ficar discutindo situação a situação. A nossa missão aqui é ver o básico. Mas vocês vão ver ano que vem, cada clínica, esse é o pensamento.
Tá? Lá vocês não vão ficar ligados muito ao que a gente fala aqui, que é o mecanismo de ação em si, porque isso é o básico. Lá vocês vão, é esse desfecho, o paciente está assim, sabe o que é melhor para ele. Se é o paciente é idoso, o que é melhor para ele. Se o cara é diabético, já tem uma doença lá, o que é melhor, o que ele pode, o que ele não pode usar. Então, isso é o mais importante, né? Saber que o que pode ser usado para um paciente, muitas vezes não dá para usar para o outro, por causa de uma patologia pré-existente. Certo, Guilherme? Então, vamos lá, continuando. Então, os dois tipos de receptores, né, adrenérgicos, eles são acoplados à proteína G, tá? Então, são todos metabotrópicos. Os receptores alfa, também receptor alfa 1 também é metabotrópico, tá? Então eles também são acoplados à proteína G, eles também estão relacionados, mas nem todos é proteína GS, tá? A gente tem também proteína GQ envolvido no processo. Importante ressaltar que o efeito terapêutico dos beta-bloqueadores não depende apenas do tipo ou de geração, mas também da dose em que esse é administrado. Isso aí eu já pedi para vocês anotarem. Ó, para vocês verem assim, como uma informação é muito importante. Ó, eu posso começar um propanolol, exemplo, com 40 miligramas. Só que eu posso subir essa dosagem até 160 miligramas. Então não dá para me falar assim, se prescrevi 40 miligramas para o Tadeu, poxa, não melhorou o Tadeu, vou trocar de medicamento. Não serviu. Tá entendendo? Por quê? Porque eu tenho uma margem, o índice terapêutico, aí é o que caiu lá na N1 que a gente estudou, quando a gente falou de cinética, sobre índice terapêutico, o índice terapêutico dos beta-bloqueadores é largo, é espaçado, tá? É um índice terapêutico extremamente espaçado, então a gente tem uma margem de segurança grande para utilizar o medicamento. Tá? Quando o medicamento ele tem um índice terapêutico estreito, fica mais difícil o ajuste, mas ele não, ele tem um índice terapêutico mais espaçado. Então você pode ir lá, eu comecei com 40 miligramas, o paciente utilizou um mês, o paciente ainda não ajustou muito bem o ritmo cardíaco, aí eu aumento para 80 miligramas, aí eu posso 2 comprimidos de 80, então você tem uma margem para trabalhar. E isso é comum da grande maioria dos antihipertensivos. Por que não de todos? Porque existe alguns que o índice terapêutico é estreito, exemplo a digoxina. A digoxina é estreitíssima a janela, mas tirando a digoxina, a grande maioria tem uma margem bem segura para que a gente possa utilizar, e lembrando sempre que a dose e o tempo de uso é um fator importantíssimo para avaliarmos realmente se o medicamento está surgindo um bom efeito ou não. Isso aqui é questão fisiológica, só para vocês recapitularem, certo? Qual que é a influência adrenérgica sobre o receptor beta-1? Aumentar a débito cardíaco, aumentar a fração de ejeção, frequência cardíaca. Causa um aumento da lipólise e liberação de renina. Então, isso é o efeito positivo agonista. Então, quando o medicamento vem, ele vem para fazer o quê? O contrário disso, certo? Então, ele promove o bloqueio disso aí. Então, exemplo, se eu tenho lá um aumento do DREP, o que vai ser gerado? Se eu tenho um aumento da fração de ejeção, o que vai ser gerado após o efeito do fármaco? Não, por isso que eu sempre falo. Eu lembro da fisiologia, e se o medicamento é agonista, ele vai fazer o quê? Mimetizar o que é fisiológico que faz. Porque, exemplo, se você tem lá, que eu falei para você, a adrenalina agindo, e eu introduzo o fenolterol, ele é agonista, o fenolterol faz a mesma coisa que a adrenalina faz. Agora, quando eu falo assim, não, o medicamento é antagonista, ele bloqueia, aí eu tenho que saber que ele está bloqueando os efeitos fisiológicos que o nosso corpo tem capacidade de fazer. Tá? E é justamente isso. Então, é só para dar uma recapitulada. Aqueles que dormiram na aula de fisiologia, né, agora tem a oportunidade de dar uma relembrada aí. Receptor beta-2, tá? Da mesma forma. Receptor beta-2, ele está amplamente distribuído, gente, em muitos locais diferentes, tá? Ele tem até uma quantidade na parte de alguns grandes vasos, né? Mas principalmente na parte pulmonar, né? No pulmão a gente tem uma ampla distribuição dos receptores beta-2. E quando a gente tem uma influência sobre ele, agonista gera broncodilatação, antagonista gera uma broncoconstrição, diferente do parasimpático, né? O parasimpático já é o contrário. A ação agonista dos receptores muscarínicos de acetilcolina faz broncoconstrição. Um antagonismo sobre esses receptores faz broncodilatação. Lembrando sempre que o simpático e o parasimpático
na grande maioria das vezes, eles são compensatórios. E aqui, os novos beta-bloqueadores que não agem apenas sobre a via beta-adrenérgica, né? Mas, exemplo, o carvedilol também age sobre a via alfa-adrenérgica, né? Principalmente receptor alfa-1, tá? Então, exemplo, o carvedilol, ele bloqueia receptor beta-1 e bloqueia receptor alfa-1. Então, ele interfere lá sobre o ritmo cardíaco, mas ele também vai lá e também interfere na questão da vasodilatação. O nebivolol, ele já é diferente. Ele aumenta a quantidade de óxido nítrico dentro do vaso. E esse aumento do óxido nítrico não é muito bem definido ainda pela literatura. Quais são os mecanismos que o nebivolol ele consegue gerar essa maior concentração de óxido nítrico dentro do vaso? Aí, de novo, nós vamos lá para as nossas perguntas. Eu coloco lá, os beta-bloqueadores de terceira geração, eles promovem vasodilatação por aumentar a concentração de óxido nítrico dentro do vaso? Não, porque não é os, é o. Isso é algo específico do nebivolol. Então tem que tomar cuidado para não achar que é todo mundo que faz, é todos os medicamentos. Então é um medicamento específico. Tá? Os de terceira geração, todos fazem vasodilatação? Sim. Mas todos pela mesma via, pelo mesmo mecanismo? Não. Então a gente precisa entender que os medicamentos eles têm diferença. Tá? Eles têm diferença entre si farmacodinâmicas, tá? Bem pontuais. E isso muda muito, né? Questão relacionada à escolha e também valor. Porque esses medicamentos são bem mais caros que os demais. Esses terceira geração de monoterapia ou ainda usa o diurético? Eles usam normalmente monoterapia, mas ele pode ser combinado com diurético sim. Tá? Principalmente se o paciente ele já evoluiu para edema, e aí você vai precisar de diurético. Tá? Você vai precisar de diurético para corrigir. Aí não é pensando só no diurético como no ajuste acessório, mas em reação ao edema em si mesmo. Aí às vezes a gente acaba precisando principalmente de furosemida. Tá? Claro aqui, gente. Vamos fazer o coffee break do dia?